coração, como que começa, né? Vamos ver como é que funciona e o que acontece no infarto do miocárdio. O infarto, né, ele inicia-se com uma isquemia, uma cardiopatia isquêmica. O que seria isso? Tá? A primeira parte do infarto, né, digamos que a primeira fase seria uma arteriosclerose. Com o passar do tempo, as artérias elas vão ficando mais rígidas e também vão tendo umas deposições de placas de gordura. Essas placas de gordura vai diminuindo a luz, né, a luz dos vasos. Vai tendo acúmulos de placas de gordura naqueles vasos, tá? E isso, gente, é em todos os vasos, tá? Não é só nos vasos, na aorta, não, todos os vasos, inclusive os vasos que irrigam e ajudam a dar energia, ajudam a levar oxigênio para os músculos cardíacos. Você sabe que toda musculatura, ela precisa de muita energia, né? O cérebro é uma Itaipu de energia, mas o próximo da lista que precisa de muita energia é os músculos, tá? É através da oxigenação, né, que você consegue ter ali as trocas ali, através das mitocôndrias. Lembra que o músculo ele é cheio de mitocôndrias? Não sei se vocês lembram das fotos, aquelas fotos microscópicas do músculo, mas o músculo tinha as fibrinhas e ela era cheinha de mitocôndrias. Por quê? Essa necessidade de oxigênio, né? E o que acontece? Na arteriosclerose, você vai tendo um acúmulo anormal de lipídios nessas paredes da artéria, vai diminuindo a luz desses vasos. Pode ser também por causa de desordens genéticas? Sim, pode ser. O meu pai foi uma desordem genética, né? Imagina uma pessoa que fazia Cooper todos os dias, só comia frutas e legumes e carne, assim, pouquíssima gordura. Meu pai era um cara que realmente cuidava bem da saúde, bem diferente da filha, que é meio sedentária, mas ele cuidava muito da saúde, né? Só que ele sofria muito estresse por causa do trabalho dele e tudo mais. Juntando o estresse mais as desordens genéticas, acabou acarretando isso, né? Então você tem essas placas de gordura e em algum momento um aumento de pressão ou uma outra questão, há uma ruptura dessa placa de gordura. E isso estimula o sistema circulatório que está ali e começa a se formar um coágulo ali naquele local, né? Adere-se então a plaquetas junto com outras células e começa a ter aglutinação e para o fluxo nervoso, o fluxo sanguíneo naquela região. Para de ir sangue oxigenado para um músculo que está batendo o tempo todo, que está trabalhando o tempo todo. O que acontece? Então você começa a ter uma isquemia, por isso que a isquemia é uma cardiopatia isquêmica, você começa a ter uma isquemia de uma região do coração. O tecido cardíaco fica lesionado. Se você demorar muito tempo para atender esse paciente, pode inclusive necrosar essa região do coração, e quanto maior a região necrosada, menor a chance de sobrevida do paciente, né? Menor a chance dele sobreviver esse ataque. Então é por isso que é fundamental, a partir do momento que o paciente começar a ter os sintomas, eu vou mostrar o que vocês podem fazer, né? Eu tenho uma coisa que é muito simples, que pode ajudar, inclusive, salvar a vida do seu paciente, né? Mas um remédio para poder dissolver esse trombo, esse coágulo, né? Ajudar a dissolver pelo menos. Então você pode entrar com medicação ou então de repente já ir ao pronto-socorro o mais rápido possível. Pode ser a diferença entre o seu paciente se recuperar totalmente daquele problema, né? Uma vez que se desfaz o trombo e volta a circulação, ou uma parte do coração dele parar de bater. Tá? Ou dependendo da quantidade, do tamanho dessa parte, você acaba tendo a perda do órgão. Então pode se apresentar, né, clinicamente sintomática ou assintomática. Quando sintomático, o sinal presente é angina do peito, né, aquela dor no peito muito forte, uma certa falta de ar. Quando assintomática, o que pode acontecer? Vou sair um pouquinho da tela só para mostrar para vocês. Pode resultar numa significativa disfunção do miocárdio com consequência cardiomegalia. Vamos pensar, quando você tem uma parte do coração que para de funcionar, todo o resto que ainda funciona vai ter que sobrecarregar, vai ter que forçar mais para conseguir bombear o sangue.
Essa outra parte que vai trabalhar mais, ela se hipertrofia. No que ela hipertrofia, ela cresce de tamanho. É o que eles chamam de cardiomegalia. Você fica com essa parte maior, digamos assim. Acontece com outras questões também, por exemplo, doença de Chagas, aí já é uma questão parasitária, né? Que você tem um aumento do coração. Mas, exatamente, Fernando, 2 AS. 2 AS podia ter salvado a vida do meu pai. Pensa bem. Pensa se não é de se matar. De matar de nervoso. Mas enfim, né? Mas faz parte da vida. É porque ele precisava ir. Antes de mim, antes da minha mãe. Então, assim, quando assintomático pode resultar em uma significativa disfunção do miocárdio com, consequentemente, cardiomegalia. Causa alteração do ritmo cardíaco, denominadas arritmias, uma vez que você não tem o coração pulsando, bombando sangue da maneira como devia, uma parte dele para de funcionar, ele não vai conseguir fazer o ritmo, não vai conseguir bater da maneira como deveria. Então, isso são coisas que podem ser assintomáticas, o paciente não sente aquela dor forte no peito, irradiada para o braço esquerdo, mas ele teve uma morte de uma região do coração e isso acaba acarretando a essas consequências, né, que podem ser pescadas, podem ser buscadas na anamnese quando você está trabalhando ali, conversando com o paciente. A duração e a severidade da isquemia determina quais as disfunções cardíacas serão, se elas serão transitórias ou permanentes. Então aqui eu botei uma imagem em que vocês conseguem ver, o pessoal do Instagram não consegue ver, só lá no YouTube, tá, pessoal? Vocês conseguem ver que dependendo da região onde você tem obstrução, a região do coração que vai ter uma necrose, primeiramente uma isquemia e depois uma necrose, é maior ou menor. Então, por exemplo, se a artéria carótida que foi obstruída é um capilarzinho, é menorzinha, você vai ter uma pequena área. E isso aqui pode causar aquelas arritmias, podem causar a hipertrofia do restante do coração, né, que vai tentar dar uma compensada naquela parte que não está trabalhando mais. Ou você pode ter uma área de isquemia maior, dependendo da região onde você teve a obstrução. Se for, por exemplo, um vaso um pouco maior, toda aquela área que você tem o vaso de maior calibre. É que nem os nervos, lembra que a gente conversou sobre os nervos? Que tem os nervos de maior calibre e tem as irradiações que são os capilares. A mesma coisa funciona com os vasos sanguíneos. Você tem ramos maiores, vasos maiores, que se ramificam em capilares, se ramificam em artérias e veinhas mais fininhas. Então, se você pega uma veia maior, você pega uma veia mais robusta, toda aquela parte que iria irradiar sangue para de irradiar. E ali, toda aquela região está propícia a necrose e morte. Então, conforme for o local que se desprender aquela parte digamos, uma capinha de gordura, né? Da região ali onde tem aquela parte lipídica, pode ser a diferença entre a vida e a morte. A diferença é simplesmente o ponto aonde foi feito o trombo, né? O ponto onde houve aquela isquemia, a isquemia do coração, ok?